Gente amada do Senhor, eu quero ir antes do hino para a mensagem da palavra de Deus. Você pode abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, por gentileza. Atos 17. Deixe o texto sagrado aí aberto. Teremos alguns outros versículos de apoio. Nada que nós não conheçamos, mas eu peço que dos versos 24 a 28, os teus olhos estejam colocados aí, por favor. Atos 17, 24 a 28 são os versículos. Nós vamos ver a providência de Deus, segurança em suas mãos eternas. Esse é o tema da nossa mensagem. Diz a Escritura Sagrada em Atos, capítulo 17, versos 24 a 28. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Vamos ler juntos o verso 28, por favor? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos nossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Nós somos geração dele. Nele vivemos e nos movemos. Nele existimos. Ele é o Senhor, Criador de todas as coisas. Irmãos, nós vivemos dias em que os homens, todas as pessoas, creem mais no acaso do que em Deus. Ah, não, isso não é uma frase inicial retórica. Não, eu vou comprovar para você. Eu vou comprovar com notícias claras. Em dezembro de 2023, Brasil bate o recorde de apostas em loterias. A arrecadação das loterias federais bateu recorde em 2023, superando os 23 bilhões em apostas. A mega virada daquela ocasião teve mais de 450 milhões de apostas. O que isso quer dizer? Isso mostra uma sociedade onde multidões confiam mais numa probabilidade matemática para mudar então a sua vida em definitivo, do que em oração e na providência de Deus. Não para por aí, deixa eu lhe dar outra notícia também aqui brasileira. Em maio de 2022, a Folha de São Paulo publicou, pesquisa do Instituto Datafolha revelou que menos de 50% dos jovens de 16 a 24 anos afirmam crer em Deus, com certeza absoluta. Presta atenção na análise dessa notícia. Esse dado reflete uma geração mais voltada ao materialismo, ao ceticismo, ou ao pensamento de que as coisas simplesmente acontecem. Tem mais. O crescimento, aliás, do movimento espiritual, mas não religioso. Isso é em março de 2023, a BBC Brasil publicou. Matéria mostra que cresce o número de pessoas que acreditam em energia, na força do universo, na sorte, mas rejeitam Deus ou qualquer religião. Uma frase que ficou marcante foi essa: acredito que o universo devolve o que a gente emite, diz um dos entrevistados. Essa crença, amados, no acaso ou em forças impessoais, substitui o Deus pessoal revelado nas Escrituras. E eu vou terminar para a gente sair dos arraiais brasileiros. Vamos para a Europa. A Europa já é majoritariamente pós-cristã.
Isso em outubro de 2021, o The Guardian, o Pew Research Center, que são, um é um jornal famoso, britânico, e o outro é um centro americano evangélico, dirigido por um cristão, mas que faz pesquisas de todo tipo e de toda área. No The Guardian saiu assim: em muitos países europeus, Reino Unido, Alemanha, Suécia, etc., mais de 60% dos jovens não creem em Deus. A fé está sendo substituída por confiança em estruturas humanas, ciência ou no acaso. Agora você acredita quando eu comecei o sermão dizendo: vivemos dias em que os homens creem mais no acaso do que em Deus? A cultura moderna chama de sorte aquilo que a Bíblia chama de providência. Atribui ao destino que as Escrituras declaram ser a mão invisível, sábia e amorosa de Deus. Quantas vezes, em meio a perdas, doenças ou incertezas, nós ouvimos as seguintes expressões: foi coincidência, o destino quis assim, ou a vida é imprevisível. Mas aí é que está. Você ouviu muito bem Atos 17, verso 24 a 28. Você ouviu bem o discurso, ou melhor dizendo, a pregação de Paulo num lugar, no meio de um ambiente todo perdido, que era Atenas da sua época. E ele está dizendo: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. O verdadeiro cristão, e eu espero que você seja um deles, sabe que nada é aleatório. Nem mesmo um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão do nosso Pai Celeste. De vez em quando a gente canta que Deus não deixa uma folha cair de uma árvore. Deixa eu te falar, isso não está na Bíblia. Mas está uma coisa melhor ou pior do que simples folhas. Pássaros, seres vivos. Se eles só morrem porque Deus determinou. E mais ainda é isso: cada fio da nossa cabeça está contado. Não cai se Deus não determinar. É Mateus 10, 29 e 30. Tudo está ordenado, sustentado e dirigido por aquele que governa soberanamente os céus e a terra. Para de achar que você manda em alguma coisa. Você é um agente da soberania de Deus. Você é responsável debaixo da soberana mão do Senhor. A doutrina da providência de Deus, amados, não é uma especulação teológica, ela é a resposta do céu às inquietações da nossa alma. É aquilo que consola. Deixa eu exemplificar. É aquilo que uma mãe enlutada se sente consolada, o trabalhador desempregado, o crente em meio à dor inexplicável, saber que o Senhor reina, é assim que o Salmo 93 começa, é que nos sustenta quando tudo ao redor parece desmoronar. É isso mesmo. Lá na praça ontem, uma senhora veio para o grupo de oração, e aí eu estava lá naquele momento, e aí o povo que estava lá: o pastor está aí, ora aí, pastor. Aí, a senhora não é crente. O nome dela é Silvia. Quando ela falou o nome, eu disse: minha mãe também é Silvia. E ela desabou a chorar, porque a sua mamãe havia falecido poucos meses atrás e ela estava inconformada. O que você fala para uma mulher que não tem a Deus como Senhor e Salvador, como você tem, no meio de uma perda, e que Deus, soberanamente, no meio de uma praça pública, manda essa mulher ir receber oração dos crentes daquela igreja, lembra? Presbiteriana Unida de Suzano. O que você fala? Você fala da providência de Deus. Que Deus trouxe ela ali para ela ouvir. E a mamãe dela agora está 100% nas mãos do Senhor e Deus sabe o que fará. Mas a vida dela continua aqui. E ela precisa olhar para Cristo.
E ela precisa entregar a sua vida e crer em Cristo. E ela precisa saber que tudo isso está sendo coordenado por esse Deus, que mesmo em nossas perdas e tristezas maiores, Ele está próximo, Ele nos abraça, Ele nos conduz. É por isso, amados, que nesse sermão, à luz das Escrituras, de acordo lá com o nosso catecismo de Heidelberg, que nós estamos usando, as perguntas 27 e 28 tocam nisso. Deus não apenas criou todas as coisas, Ele as sustenta com o seu poder, Ele governa com sua sabedoria, Ele cuida com o seu paternal cuidado e ternura. 3 coisas eu quero mostrar para vocês aqui nessa mensagem. Essa doutrina nos chama a 3 respostas: paciência nas tribulações, gratidão nas bênçãos e confiança quanto ao futuro. É isso que vamos relembrar e aprender aqui. Primeiro ponto: o que é a providência de Deus? A providência de Deus, meus amados, é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com as suas próprias mãos, o nosso Deus sustenta continuamente o céu e a terra e todas as criaturas. Você precisa ver essa sustentação ativa de todas as coisas. É isso que Paulo falou para aqueles que se achavam muito sábios e entendidos da sua época, que moravam e viviam em Atenas. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 1, verso 3, fala assim do autor de tudo, do Logos, do Verbo, o Senhor Jesus. O universo não é autônomo, amados, não é. A estabilidade das leis naturais, a respiração do homem, o crescimento das plantas, tudo depende do poder sustentador de Deus. É isso que Paulo fala. Veja o verso 25 de novo, a segunda parte. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. O governo soberano do nosso Deus está sobre cada detalhe. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele mesmo o Senhor do céu e da terra, Ele não está confinado num templo. Paulo, quando começou assim, ele já disse que Ele era o Criador absoluto, nesse texto de Atos 17. Mas lembre-se de Provérbios 16, 33. A sorte se lança no regaço, isso mesmo. A tradução lá do hebraico em Provérbios está certo, a palavra sorte aparece, mas preste atenção, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. A disposição desta sorte, Ele é Senhor, repito, nada é aleatório, desde o mais poderoso rei até o menor inseto, tudo se move sob a direção do nosso grande Senhor dos exércitos. A providência, queridos, ela é paternal. Lembra de novo de Mateus 10, 29 e 30? Não se vendem 2 pardais por algumas moedinhas, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Creia e aprenda, a providência não é uma máquina fria, é a ação constante do Deus Pai, que cuida dos seus filhos com sabedoria perfeita, amor eterno e tudo para dar a Ele glória. Segundo ponto, os benefícios da providência. Nós podemos ser pacientes na adversidade, irmãos. Podemos ser agradecidos na prosperidade e confiar firmemente quanto ao futuro, porque o Senhor reina, porque Ele é o nosso Deus. Você se reúne aqui dominicalmente e em outros trabalhos, por quê? Porque esse Deus que cuida de nós conduz a nossa vida. Por isso que paciência na adversidade nos lembra, por exemplo, de Jó. No capítulo 1, verso 21 e 22, ele disse: no saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
Porque em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Pode ser que depois, no restante do livro de Jó, você vê ele perdido, você vê ele sem entender, e quem entende a soberania de Deus? Somos limitados, mas o Espírito Santo ali, no início do livro de Jó, colocou em seu coração aquilo que é inquestionável. Deus deu, Deus tira, nada está fora do controle desse Deus. Nada da sua grande alegria e bênçãos, as tristezas e lágrimas que você já derramou. Lembra de Tiago, capítulo 1, verso 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Antes de Tiago, ou melhor dizendo, além de Tiago, porque provavelmente a carta de Tiago é mais nova do que a carta aos Romanos, se eu não estiver enganado. Mas não importa. A questão é que Tiago e Paulo, escrevendo aos Romanos, dizem a mesma coisa porque só tem um ensino a palavra de Deus. É tribulação que produz em você perseverança. Não é águas tranquilas. Não é paz. É luta. É guerra. Acorde, erga seu rosto, olhe para o céu e veja o soberano Deus mandando em tudo e em todos. Aleluia! Hoje você vai ter um domingo diferente, em nome de Jesus. Alguém falou ontem, tenha hoje o dia para não murmurar, mas para levar soluções se for necessário. Biblicamente. Faz isso hoje. Hoje é o dia que eu não vou murmurar. Eu não vou reclamar de nada. Eu vou agradecer e se acontecer um problema, eu preciso pensar em soluções bíblicas. Porque Deus é soberano assim. Nós precisamos viver isso. Eu preciso todos os dias. Se eu esquecer disso, se eu olhar para mim, para as pessoas, para a situação, eu fico alucinadamente louco, sem sanidade. Mas o meu Redentor vive. Sabe, amado, saber que Deus governa até os dias sombrios, nos livra do desespero e da murmuração. A dor não é desperdício, ela é um instrumento. Gratidão na prosperidade. Isso. Deuteronômio 8:10 diz: comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Diz uma coisa, você quer isso, não quer? Muito bem, o Senhor diz que dá isso para nós. Então confie nele. É por isso que em 1 Tessalonicenses 5,18 está lá, em tudo dai graças. Por quê? Isso, a igreja bem forte, firme, falando, né? Vamos lá. Em tudo dai graças. É isso, cada refeição, cada cura, cada avanço é uma dádiva do Pai Celestial e não mérito humano. Uma pessoa chegou para mim, pastor, a nossa igreja crê no milagre de ventres infrutuosos terem filhos, crê no milagre de que o Senhor cura o câncer, e a gente viu isso nessa igreja. Mas parece que o povo não crê em todo tipo de milagre. Você crê no milagre de um homem que abandonou o casamento voltar? Olha, que já falaram para mim, pastor, não é melhor o senhor não ficar falando isso. Quem é o soberano? O senhor gritou, é para ver se você ouve. Ele pode fazer isso? Ele não só pode, como faz. Te dou uma lista. Ele tem poder para mulheres estéreis ter filhos, sem ação da ciência. Mas ele não tem poder para restaurar casamentos. Ele não tem poder para trazer filhos ímpios que largaram a fé de novo aos pés do Senhor. Ele não tem poder? Pois é, você foi chamado para não viver pelo que os olhos veem, mas para viver pela fé. 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 E muitas vezes você tem que desistir de coisas, mesmo se elas são maravilhosas para você. Cuidado com a idolatria. Idolatria, um ídolo, é quando você, sem aquilo, acha que não pode mais viver. Você não pode mais viver se Jesus não estiver com você.
porque Ele é o soberano Deus, como Paulo falou aqui. Por isso que a nossa confiança deve ser inabalável no futuro. Isso. Lembra do Salmo 55, verso 22? Lança o teu cuidado sobre o Senhor, Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Romanos 8, 38 e 39, eu lembrei na oração inicial, porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem poderes, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você crê nisso? Porque isso é verdade. Ah, mas eu não estou vendo solução para o meu problema. Não, Deus já deu a solução. Porque se nessa terra Ele não tratar, na vida eterna Ele tratou. Então temos solução. Somos o único povo que anda por essa face da terra, sabendo que o nosso futuro está garantido na mão do nosso soberano Deus. Malaquias 3,6 diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, porque era para a gente ser, mas Ele é misericordioso, Ele não muda. Se tudo está nas mãos de Deus, meus amados, nós não precisamos temer o amanhã, mesmo que o mundo nos pareça incerto, porque Deus não muda. Eu quero encerrar. O Deus soberano é o nosso Pai, isso mesmo. A providência não é apenas uma doutrina para a gente estudar, viu, presbiteriano? Gosta de estudar teologia? É bom, porque teologia é sinônimo de Bíblia. Mas não é só para a gente estudar, é para a gente viver isso. É um escudo para você viver. É a certeza de que o trono de Deus nunca está vazio e que o Pai entregou o Filho por nós também. Esse mesmo Deus cuidará de cada detalhe da nossa vida. Romanos 8, 32, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que governa as galáxias é o mesmo que enxuga as nossas lágrimas. Aquele que decide o curso das nações é o mesmo que prepara o pão sobre a nossa mesa. Portanto, se você atravessa a dor, recorde, Deus guia teus passos com mãos sábias e marcadas pelo amor. Se você experimenta tempos de alegria, reconheça, cada bênção é fruto da graça dele. Se o futuro te assusta, descanse, descanse. O amanhã já repousa seguro nas mãos do nosso Deus. Amém. Precisa aplicar? Eu tenho 7 coisas para aplicar, não vou aplicar nada. Você entendeu? A gente só tem que cumprir isso debaixo, essa confiança debaixo do poder soberano do Senhor.